pequeno ele sofre de uma varíola, febres fortes que lhe atacavam. Ele perdeu a visão esquerda, ficou sem a visão esquerda, a sua face ficou comprometida. Mas em 1905 ele se decide inteiramente para o ministério, porque o Pentecoste mexe com quem tem as vontades de servir a Deus. Eu tenho que te dizer uma coisa: se você tem recurso, sirva a Deus. Se você não tem, sirva também. Sirva com o que você tem, que Deus vai te mandar. Esse moço era negro, estava na época da segregação racial. Este moço não podia de jeito nenhum entrar em uma escola, porque ele era perseguido por causa do racismo que era forte na terra naquela época. Mas ele vai para o Texas, e quando ele chega lá, ele conhece Charles Fox Parham em Houston, e este homem era um professor de uma escola teológica, e ele chega na porta, tenta fazer a sua matrícula. Quando ele faz a matrícula, eles batem a porta na cara de Seymour, porque ele era negro, e ele ficou na porta da escola perseverante, porque quem quer vai à luta, quem quer vai à garra. Ei, quem foi que disse que você não vai conseguir? Luta mais esse ano, luta mais esta temporada. Satanás não vai resistir à tua persistência. Seymour ficou na porta e ele ouvia todo dia as aulas. Um dia, Dr. Charles mexeu com a estrutura e dentro da carga horária começou a falar sobre Atos capítulo 2, e ele começou a pregar e ensinar. Aquele moço Seymour na porta chorando, convulsionando em lágrimas, pedindo para Deus a promessa do Pentecoste. Aí ele dizia todo dia: eu quero para mim o Pentecoste. E ele começou a orar, e o texto que Seymour pregava era só sobre Atos 2, em casa Atos 2, na rua Atos 2, e começou a orar 5 horas por dia. Tem gente que ora 10 minutos e já acha que não orou muito. Seymour orava 5 horas por dia. Um dia ele recebeu um convite para pregar numa igreja lá em Los Angeles, na igreja da senhora Júlia. Quando ele chegou na igreja da senhora Júlia, ele começou a pregar sobre o batismo no Espírito Santo. E pregando sobre o batismo no Espírito Santo, aquela mulher não gostou nem um pouco e mandou ele embora. Ele foi embora e ficou perambulando, pobre, escravo, negro, sem dinheiro, e ficou correndo pelas ruas do Texas sem saber o que fazer. Mas ele disse: eu vou orar mais. Ele dobrou o período de oração. Ele conheceu um homem que tinha o nome de Edward, era zelador de um banco. Aquele homem abriu para ele um espaço, e ele começou lá a orar 7 horas. Orava de manhã, orava de tarde, orava de noite, e um dia, pedindo a experiência do Espírito Santo, vira para quem está do teu lado e fala: é de repente que acontece. Toca nele e fala: vai ser de repente hoje. É de repente. E na noite do dia 9 de abril de 1906, Seymour pedindo a oração, clamando pelo batismo com o Espírito Santo, o único órgão, ela começou a tocar letras em mistério, e tocando misteriosamente. Eu não sei se ela tocou sobre o Pentecoste, mas eu sei que ela tocava e falava vários idiomas. Deu uma explosão dentro daquele lugar, o povo explodiu. Conta-se a história que eles ficaram 3 dias e 3 noites, uns rolavam, outros debaixo da cadeira, outros sem ter fome, falando em línguas. O New York Times abalou, foi a explosão. Se você permanecer na tua congregação orando, se você permanecer, você vai ser caso de polícia, vai dar manchete, e tem que dar. Eu termino. A casa não cabia, o povo ficou cheio de poder, pessoas curadas, gente era salva, gente deixava cadeira de paralítico, muleta no chão. Houve um reboliço naquele lugar. Era tanta gente que eles foram para o galpão da rua Azusa, no
número 312, transferiram as reuniões para o galpão. Não deu certo, porque era muita gente, muita muleta. O jornalista do New York Times foi chegar para saber o que era aquela conferência. Sentou do lado de Seymour e perguntou para ele: o que é que está acontecendo? Quando aquele jornalista não crente abriu a boca para perguntar, quando Seymour abriu a boca, o jornalista foi batizado com o Espírito Santo, porque o poder do Pentecoste, isto se alastrou. Hoje nós somos mais de 600 mil pentecostais na rua Azusa. Passaram os maiores homens do tempo eclesiástico. Passou Luiz Franciscão, que veio da Itália. Passou outros grandes homens revestido de poder, que não teme nem a morte. Quem a ele pertencer é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é o fogo do poder. Receba agora! Fica de pé. Sai que o povo forte chegou. Sai que Jardim Ângela chegou. Sai! Pode também dizer. Eu sei que dá muito poder, mas cadê a primeira vida para Jesus que quer aceitá-lo como Salvador? Vem que eu estou esperando você, vem. A primeira vida vem. A primeira vida não pode ter Pentecoste se não tiver alma. Tá vindo lá na galeria. Tá vindo lá na galeria. Lá no telão, você que tá no telão, vem. Tá vindo a primeira vida. De cara abaixo. Tá vindo mais uma aqui, mais uma, mais outra. É o poder do Pentecoste. É a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. A terceira, a quarta, a festa. Satanás perdeu. Ele, a quinta, a quinta, a quinta, venha. A sexta, a sexta. Cadê, mãe? Cadê você que parou? Abre o retorno aqui para mim, Misael, por favor, gentileza, filho. Obrigado, você. Você que parou. Eu sei que esse culto tem hora para acabar, mas por causa de alma aqui a gente vira a noite. Jesus quer você. Tá vindo mais lá na galeria lá. Oh meu Deus. Oh meu Deus. É a sétima. Caramba, mãe. Olha aí os agregados da fileira do Pentecoste. Olha aí mais uma alma, a oitava. Olha lá a nona.